Titi! Tá, tu foi até no salão já que ia fazer a live? Eu? Tá bonita? Tá toda maquiada, toda chique? Pô, mas peraí, né? Um pouquinho pelo menos, né? Me dá uma arrumada. Arrasou, arrasou! Vá, seja bem-vinda, Pluri, de Obrigada, novo! nega. Beijo pra Pluri toda, especialmente para a Paty, para a Lidinha e pra ti, nega. Chegou nossa hora, não creio. Nossa, né? Para quem não acompanhou a saga, a gente teve que trocar a nossa live 2, 3 vezes, agora estamos aqui. Vai, é uma alegria muito grande para mim tá no canal da Pluri contigo, porque junta duas coisas que têm total sentido para mim, né? Eu conheci o autoconhecimento, ficou engraçado, mas eu conheci o autodesenvolvimento pela Pluri e pela Lidinha, e te conheci por isso também. Então, essa live realmente está explodindo de sentido aqui para mim. Obrigada. Que bom, nega. É tão bom quando a gente percebe que existe um alinhamento que nos coloca juntas e que esse alinhamento é uma construção, né? Então, Nossa, quando eu penso em ti, eu penso nessa construção que se expandiu e que espero continue se expandindo por Com intermédio de outros certeza. anjos, que são os anjos da Pluri aí. Então, é muito legal mesmo. E acho que já tem tudo a ver com o nosso tema de ser empreendedor, mas eu vejo muito no sentido de estar aberto, né? De estar aberto a essas conexões, assim. Eu queria que começar do começo, que você se apresentasse. Para mim, você dispensa apresentações, mas só que eu vou te lançar um desafio. Vamos ver se você aceita. Tá. Se apresentar pra gente sem falar qual é a sua profissão, sem falar o que você faz. Entendi. Quem é a Vanessa? É tão fácil, guria, porque depois que eu sou mãe do João Ricardo, assim, se eu fosse dizer, usando simbologia, mãe do João Ricardo, casada com o Ricardo, meu sobrenome ficou imenso depois do casamento, né? E com essa imensidão veio na mesma proporção todo o amor, que é construir uma família, né? Se eu fosse me comparar a um bicho, eu seria uma onça com asas, né? Buscando a força, que tenho a objetividade desse bicho, com a leveza que eu venho encontrando justamente a partir da maternidade. Sou atualmente estudante super autodidata de design, porque é uma área que eu sempre fui apaixonada e esse ano eu decidi por essa abertura à multidisciplinaridade. Uma das coisas que me encantou e que me encanta cada dia mais é essa conexão tão presencial que o online faz quando existe afeto. Então, a nossa empresa hoje atende pessoas de 14 países, que residem em 14 países, em todos os estados. Então, eu venho acreditando cada vez mais nesse movimento presencial online. Porque não, incrível, o presencial né? não tem a ver só com o corpo, tem a ver com estar presente onde a gente está, né? Exato. E acho que esse momento veio para nos mostrar isso, que querendo ou não, sendo desafiador ou não, a gente pode chegar muito além do que nós imaginamos sem pandemia, né? E vejo muito já como um aprendizado desse momento. Na nossa semântica da live, a gente colocou a palavra empreendedorismo com a palavra dor bem grande. Não sei se tu percebeu, acredito que sim. Sim. E eu queria saber de ti se tu, quando viu, achou que fez sentido, o que isso reverberou em ti, assim, dessa semântica? Eu sou uma grande admiradora das crises, né? E das informações que vêm com a dor. Quando a gente fala da dor, da tristeza, da crise, a gente fala de um paradigma muito pouco admirado. Porque se nós fôssemos olhar justamente para as nossas dores e para os elos que são fracos na nossa corrente, a gente teria uma noção de expansão muito mais potente do que a gente tem quando só olha para aquilo que é prazer, né? Então, na minha visão, qualquer que seja o empreendimento, que é um relacionamento, uma amizade, uma empresa, ela passa por afeto. E se passa por afeto, passa por imperfeição. E se passa por imperfeição, vai passar por cortar o topete do nosso orgulho. E quanto maior esse orgulho maior a nossa dor, né? Então, eu sempre penso assim, que faz parte do processo do amadurecimento, dá espaço para a dor, mas não permite que ela fique tanto tempo, né?
saber que ela vai existir no processo de aprendizagem. Essa é a minha visão voltada para o que significa entender as dores de ser dono da própria vida, independente se a gente tem negócio ou não. Né? Nossa, perfeita, porque uma dos aprendizados que eu tive nesse período todo aí de meses fazendo cursos e nos aperfeiçoando foi de deixar muito claro para mim que ser empreendedor não tem a ver com ter um CNPJ, com ter um negócio, né? Sim, que sim. É um estado mental. Um dos cursos que eu estou fazendo, o professor falou isso, que ser empreendedor é um estado mental de realmente empreender a tua vida, de você ser o marujo, né, do teu barco. E acho que tem tudo a ver com o que tu falaste, assim, de estar, já que você está à frente, você tem que estar disposto e aberto para o que vai dar em frente a ti, de frente com você. Exato, exatamente. Esses dias eu estava no encontro aqui das turmas, né? E aí eu falei que quando eu comecei a namorar o Ricardo, eu disse para ele que era um relacionamento muito perigoso. Porque ele é tão maravilhoso e ele me ajuda tanto que eu corri o grande risco de me acomodar, né? E eu disse para ele, isso é muito arriscado, porque tu me ajuda muito, né? Porque eu gosto de ligar o meu alerta diante da possibilidade de acomodação, porque a autonomia é a maior conquista que a gente pode ter na vida. Então, quando a gente fala de empreender, a gente fala de respeitar isso como algo fundamental. Eu preciso ter o processo de autorresponsabilidade, a autonomia, a minha liberdade mantidos, né? Para que eu não me acomode, eu tenho que manter um ritmo de evolução na minha visão constante. É perene o processo de crescer. Então, é característica do empreendedor essa coisa de ser angustiado, né? Como uma virtude, né? De falar assim, não, eu quero mais. E não é por nada, é por mim, não é por ninguém. É porque eu quero, porque a vida nos pede isso, nos convida a isso, né? Então, qualquer que seja a função que nos acomoda ou que tem perigo de acomodação, é muito bom que a gente ligue o alerta. Então, foi uma declaração de amor que eu fiz para ele, né? E ao mesmo tempo foi uma ligada de alerta, porque eu falei, tu se liga, Vanessa, porque daqui a pouco tu se acomoda, né? Nessa coisa tão perfeita, tão gostosa, e tu precisa se manter ativa no teu próprio processo, né? Antes que o conforto te sequestre, né? Nossa, perfeito. Antes que o conforto se torne tão confortável que logo se tornará desconfortável, né? Então, e aí, quando você se dá conta, já não dá mais tempo, né? E isso eu acho que serve como um perfeito exemplo para todas as áreas da nossa vida, né? E aí ainda vai de encontro ao comecinho que tu falaste da crise, que eu também aprendi a gostar de crise por causa de você, que é ali que a gente cresce, né? É ali que a gente aprende a ficar maior, mais forte, a conhecer a nossa antifragilidade. Então, e eu vejo muito na pele de empreendedora isso, né? Eu sou empreendedora, uma jovem empreendedora, e quero aprender com quem já está na minha frente, a passar por isso, a enxergar realmente como um degrau e subir esse degrau e já estar ligado, porque vai vir o próximo, né? Vai vir mais um. Sim. Sim, eu sinto que se a gente lida com essa impermanência, ou com pelo menos a noção de que haverá frustração, que haverá, se nós estamos evoluindo, coisas que nos desconcertam, a gente sofre um pouco menos, né? Esses dias eu tô no Lifelong Learning, né, que é o novo curso e tal. Duda e turma, vocês não estão entendendo o que eu tô apanhando. E é muito engraçado, o curso... Sabe quando tu se apaixona por uma coisa? Ele ficou maravilhoso, ele ficou lindo. Assim, sonho e meta realizada. Eu fui gravar os vídeos pela segunda vez, porque na primeira eu já não curti muito, na segunda vez. Sabe quando tu olha e fala assim, pô, não é isso ainda? Eu já conheço esse formato, eu queria mais, mas o que é? Sabe, de perder sono e de falar, nossa, eu achava que eu ia dar conta assim, fácil. Pô, não tá sendo nada fácil. E me surpreende, assim, eu falo, que loucura. Às vezes a gente acha que sabe uma coisa, quando se propõe a falar um novo tema, quando se propõe a escrever sobre uma coisa diferente, é como se a gente estivesse começando do zero, assim, porque aponta para habilidades que ainda têm que ser desenvolvidas. Então, eu gosto de pressupor esse sentimento que eu tô tendo agora. Me torna mais leve, me humaniza para mim mesma, assim, para que eu não me veja... melhor do que eu realmente sou, para que eu não me convença de nada nesse sentido,
é importante se colocar em projetos que nos apontam as incompetências, sabe? E que nesse Que te caso faz estão sendo querer muitas. precisar ir além, né, do que já estava super acostumada. Tu estás nessa jornada de empresária, de empreendedora há quantos anos? A empresa há 10 anos, né? Fez dia 27 de maio. Mas eu comecei meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos. E a primeira empresa eu tinha 19. Eu abri na faculdade, chamava Friends. Olha E só, não sabia disso, novidade para mim Aham. aqui. Era uma empresa júnior, né, de consultoria de marketing. E aí tinha o bordão que era consultando com estilo o futuro da sua empresa. Bem coisa de Gente, empresa júnior, sabe? E chamava Friends, foi a primeira empresa da única na época, que hoje é FGV. E aí fiz o projeto, me empolguei. Nós atendemos algumas empresas, assim, na época a gente atendeu a Digitro, o Sushiyama, né? E a gente fez projetos, assim, de consultoria, né? A coisa de empreender sempre foi bem nítida para mim. Eu nunca tive facilidade em ficar muito tempo no mesmo negócio. Durante a faculdade eu fiz 2 estágios. Eu fiquei 5 meses e no outro 6. Eu tinha muita dificuldade, guria, de lidar com uma rotina por estilo e jeito mesmo. E eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Então, eu sabia que era empreender por estilo, por cabeça, por trabalhar de madrugada, ou, sabe? Ou sim. precisar de uma rotina em que, quando eu tenho a ideia, eu preciso levantar, preciso executar, Ô, né? Vai, deixa eu te fazer uma pergunta bem de curiosidade minha, assim. Quando você não tinha essa facilidade de permanecer muito tempo no mesmo projeto, na mesma coisa, vinham críticas em cima de, mas você não vai levar nada para frente, tu não vai permanecer, já vai mudar? Ou isso nunca foi uma realidade para ti? Olha, eu vou te falar uma coisa. Desde bem pequenininha eu sempre fui muito criticada. A coisa da crítica, porque o estilo sempre foi assim, fez com que eu, de alguma forma, admirasse a minha diferença. Porque eu falava assim, Perfeito. mas ninguém vai questionar. Parece que o meu pensamento crítico nasceu justamente de ter sido muito criticada. Eu lembro, por exemplo, não que isso fosse ruim, tô comentando assim, porque havia coisas que eu falava, tá, mas ninguém vai fazer nada. Um exemplo. Na escola tinha festa junina. E na festa junina, isso eu tinha 7 anos. Tinha que fazer uma apresentação da Sandy Júnior, que gosta, né? Sandy Júnior. E aí todo mundo queria ser a Sandy. E eu também queria ser a Sandy, né? E lá pelas tantas, alguém tinha que ser o Júnior e ninguém quis ser o Júnior. E eu falei, se ninguém quiser, eu vou. E aí eu fui ser o Júnior, né? Então, por estilo, eu tinha um nível de exigência e de comprometimento em ver as coisas serem feitas desde pequena. Então, assim, precisa de um capitão de time, eu quero ser. Né? E é lógico que quanto maior a tua evidência, maior a tua crítica, né? Então, eu sempre fui muito brava. Se a gente entrava em jogo de educação física, né? Eu dava bronca. Então, todo mundo falava, Nessa, é só educação física, né? Eu falava, mas, gente, a bola da vida tá ali, né? Então, de vez em quando minha mãe era chamada na escola porque apontavam para isso como um traço negativo. Então, de alguma forma, ser alguém diferente dentro das coisas me acomodou. Eu falava, qualquer coisa que eu faça vai ser maluquice, né? Então, ok. E, de Entendi. alguma forma, ao mesmo tempo, haviam anjos que me apoiavam para minha visão sobre as coisas, sabe? Professores geniais, pessoas que diziam, faz isso. Minha mãe, meu pai, vai, né? Meu pai queria... Eu fiz uma faculdade, não sei se sabe também, eu fiz jornalismo. Sim, E aí depois lembro. eu parei jornalismo, mas meu pai foi o que ficou mais chateado, assim, tipo, aí sim veio isso. Mas não, respondendo a pergunta depois de falar 1 milhão de coisas, né? Talvez eu tenha sido criticada, mas eu não tenha escutado como crítica, mas como um elogio disfarçado. Nossa, Sabe? perfeito. E teve um comentário aqui porque eu tenho uma produção, né? Essa pluriversidade é maravilhosa. Os comentários vêm aqui para o meu WhatsApp no computador. E teve um comentário muito bom que a Nicéia falou assim, ó, acreditar é o diferencial diante das críticas. Então, tu acreditava na tua verdade, no teu diferencial e serviu, né? Como
Como Eu vi a eu lógica, né? Eu vi a lógica e eu pensava, gente, mas ninguém vai fazer nada diferente. Mas por que que só porque tá escrito, eu não dá para conversar com quem escreveu? Sabe? Como assim? Nossa, total. E acredito muito que exatamente esse espírito de ser empreendedor da sua própria vida que leva a gente para os caminhos daquele incômodo, né? De sentir que sempre tem que. Tá bom? Será? Não, vamos mais um pouquinho aqui, vamos descobrir esse outro caminho aqui e aí encarar todas as dores. Durante a tua fala, eu lembrei de uma outra fala sua, numa das lives do meio-dia, que de vez em quando eu consigo acompanhar, que tu falaste que para mim faz muito sentido assim na vida de empreendedor, que se é para entrar 100%, né? Se é para fazer, é dedicação exclusiva. Não vem me dizer que é metade aqui, metade ali. E sabe aquela brincadeira que a Jojo Prazer tem um vídeo, bateu, doeu, pega que é teu? Ela tem um Sim. vídeo desse, e quando tu falou isso, bateu em mim daquela forma necessária, sabe? De cara, foca aqui e dá tua energia aqui, porque tem coisa demais. E eu vejo muito isso no empreendedor pequeno, que tem que fazer tudo, porque ainda não tem condições de ter as pessoas ao redor, né? Sim. E acho que isso faz muito sentido, assim. Eu vou te dizer assim, minha maior angústia nesse momento, mas eu vou encontrar um jeito de lidar com isso, é que eu tenho sentido grande dificuldade de encontrar quem queira trabalhar em time. Eu admiro demais a Pluri, porque eu vejo uma competência nessa gestão, nesse trazer para perto pessoas que pegam junto, que o junto tão verdadeiro, tão real, tão admirável. Porque se a gente for estudar, assim, só botando um Google básico, de quais são as coisas que estão acontecendo nos últimos anos e se apontam para tendências, é tudo para a pessoa partir para coisa mais individual. E isso me preocupa muito, assim. O que eu tenho sentido, uma das dores de ser empresária é que muita gente que passou pela empresa aqui queria ter o salário, mas gostava do que nós fazíamos, mas queria sair para depois se dedicar àquilo que realmente amava, né? E eu sempre falei assim, então, mas espera aí, tu vai usar um pedaço do teu tempo fazendo o que você não ama, ou o que você ama médio? Não existe isso, né? E para mim, eu tenho ainda procurado por pessoas de perfil Michael Jordan, assim. Ou a gente joga no Chicago Bulls, ou a gente não joga. Na minha visão, isso é insegurança, né? Essa não dedicação ou essa desculpa sobre a competência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem atribuir, sabe, de forma concreta a participação, início, meio e fim, numa vitória, né? Tem uma menina que tem me tocado muito, assim. Ela é uma criança e ela tem uma atrofia e tal. Ela precisava de 12 milhões para tomar uma injeção, que é um remédio mais caro do mundo, e ela conseguiu, né? E ela tá lá em Boston agora e amanhã ela recebe a injeção. Nossa, então, me eu tô arrepiei. percebendo, diariamente e eu contribuí um pouco, assim, né? E eu tenho certeza que todo mundo que contribuiu, participou, viu, acompanhou. E sabe quando tu tá vibrando, tu tá aplaudindo, tu tá vendo aquele jogo acontecer como se fosse assim a sexta feita no último segundo do jogo. E eu sou carente desse movimento agora, assim. De olhar a gente torcer de verdade, interagir e acompanhar início, meio e fim com sucesso, né? E se dedicar a esse tipo de projeto. Então, eu quero isso para mim, assim. Se eu te disser assim, minha meta para agora, trabalho em equipe absolutamente dedicado, nível pluri, assim, sabe? Porque é um índice, né? Você vai gerando índices. Esse é um índice. Olha aí, Lidinha! Check na Isso, lista. não, a Lidia é o máximo, né? É uma pessoa extremamente concreta. Quando eu falo concreta, é constante, é Verdadeira. alguém consistente, né? E que justamente porque tem princípios, isso se constrói e com o tempo vai ganhando força. Eu gosto da coisa de ser misorgânica, né? Fala assim, eu sou misorgânica, cara. Eu não quero ficar inventando de impulsionar coisa que não precisa, porque é a verdade que se manifesta nas coisas e é isso que eu vejo na Pluri, sempre vi, né? Que é uma coisa raríssima e muito bonita, né? Então, assim, o empreendedor, ele não necessariamente precisa ter um negócio, ele tem que ser alguém que participe início, meio e fim da injeção lá de Boston,
sabe? Que fala, eu vou entregar tudo o que eu tenho em tudo o que eu fizer. Eu acho que quem se doa menos para uma coisa e mais para outra está fazendo alguma coisa errada. Tudo tem que ser inteiro, né? Nossa, é perfeito isso, assim, porque eu vejo muito essa coisa energética mesmo, né? Eu falo muito de energia pela questão física, né? Da origem acadêmica que eu vim. Essa coisa energética de movimenta a tua energia, vai, né? Faz, encara, aprende, troca e vai de novo. Então é muito legal, assim. Sim. E eu até me perdi, eu ia te falar outra coisa que agora fugiu, mas não tem problema, Não, daqui a mas pouco uma ela coisa vem. até tu lembrares, essa semana eu tô revendo os valores da empresa, tô fazendo um mergulho assim bem gostoso, sabe, nas coisas que são fundamentos, que são importantes. E aí, aqui dentro do que eu escrevi, tem uma coisa importante que eu sinto que é fundamento para o sucesso, é a torcida genuína e verdadeira pelo sucesso do outro. Porque aí a gente colabora sem medo, né? Muitos falam assim, tá, mas e tu vai falar bem de um concorrente? Para começo, não acredito em concorrência, né? À medida que a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer e a gente mantém a nossa autenticidade, nós sempre seremos únicos, né? E todo aquele que tem a mesma missão é só o melhor amigo de jornada, né? Nossa, E perfeito. eu vejo que, às vezes, a gente não consegue ser feliz com a felicidade do outro porque não se pesquisa nas suas dores, né? Porque não visita o que é necessário e aí sente despeito e aí sente coisas que, né? Fala assim, tão bom quando a gente vê que o outro tem os seus problemas, os seus defeitos, mas isso é um pressuposto. Mas não é tão maravilhoso quando a gente vê a luz de alguém? É tão maravilhoso quando a gente pode falar de boca cheia que alguém é um batedor de pênalti de final de mundial? Não é bom quando o Romário fala, eu vou bater o pênalti? Entende? Exato. Então, Bate no mas peito, isso né? é contarmos com os outros. Então, eu sinto assim que um processo de diagnóstico e de revisão é o quanto eu fico feliz quando eu vejo o outro ser o seu melhor. Porque isso é energia, né? Isso me permite ser o meu melhor também. Exato, Então, é isso que eu vejo, assim, que talvez esse sentimento exista porque você ainda não tem a oportunidade de viver o seu melhor. Então, quando você vê o melhor do outro, ao invés de você vibrar com ficar feliz, tu sente aquele, mas eu queria, né? Então, se eu quero, ele não faz sentido você não ficar feliz com o do outro, já que você não tá no teu. É muito real sim, isso. e se tu não ficar feliz, cara, nenhum problema. Outro dia, faz uns 3 meses, eu faço terapia há um tempão, né? E aí a gente começou online depois disso tudo. E eu cheguei pra terapeuta e falei assim: hoje eu vim trabalhar uma inveja. Tem uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que quando eu olho as coisas que ela faz, eu sinto uma pontinha de despeito. E ela disse: por quê? Eu falei: porque ela pensa em longo prazo e eu não. Eu tenho muita dificuldade em pensar em longo prazo, de ter paciência. E eu vi que, desde que eu conheço ela, o fato de ela pensar em longo prazo está levando ela mais longe do que eu, que penso em curto prazo. E eu tô Eita. sentindo uma coisa que eu não queria, né? E foi tão bom, porque se eu não observasse o meu despeito, eu não ia hoje ter como minha meta do semestre aprender a pensar em longo prazo. E sabe o que se abriu? Uma meta que possivelmente eu só posso realizar em 10 anos se eu começar hoje. Tu entende? Caramba, né? Não, e Então, assim, é um poder o que tu falou, porque o nível do teu da tua auto-pesquisa, que é o termo que você gosta de usar, que eu acho incrível também, né? Do quanto você se conhece, para saber que o teu sentimento pela pessoa é porque ela tem exatamente algo que você não tem, mas que você sabe que é importante, já te deu mais da metade do caminho para resolver. O que eu vejo que acontece muito é que as pessoas não têm essa sensibilidade, esse autoconhecimento de saber que o que ela está sentindo é porque é algo que está batendo nela. E a gente deposita só no outro, né? Então, daí a gente não então resolve o seria nosso mais problema. fácil torcer para que ela não desse certo? Ou querer encontrar nela um defeito ou um problema? Quando eu tenho que aplaudir de pé e dizer, cara, que gênio! E aí vou ver, porque Exatamente assim, isso. tá, dói, é ruim, né? Mas eu vou enfrentar. Eu tenho um mestre que é um gênio, assim. E eu fui uma palestra desse cara, cheguei lá, o cara era gênio mesmo, né?
E aí eu comecei, falei, puta, esse cara, eu acho que ele é melhor do que eu, cara. Naquelas bobagens de comparação que quando a inveja abre, chega. Daí terminou a palestra, ele ia receber as pessoas para conversar e eu falei para ele, olha, eu preciso te dizer que eu tô sentindo inveja de ti. Mas ao mesmo tempo eu tenho admiração e eu quero que tu seja meu professor. Mas eu preciso que tu saiba, porque eu preciso prestigiar minha transparência. Eu quero que tu, como meu mestre, me conduza com a minha dor. Saiba que eu olho para ti e tenho muito medo de me sentir, ou assim, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Nada. Sabe? E foi animal a trajetória, porque o fato de eu ter ficado completamente nua, né? Dito assim, eu tô sentindo um monte de coisa horrorosa, eu não queria sentir, mas eu sei que tá no meu processo. Me trouxe muita união com ele depois, assim. E claro que quando a gente se abre para isso, a gente, assim, aprende mais fácil o que o mestre ensina. E aí a gente aceita como um remédio meio azedo, assim. Tu fala, é meio azedinho, mas depois ele curou, né? Faz parte. Mostrar a tua vulnerabilidade daquele momento foi que criou a conexão, né? A gente sempre fala aqui da Brené Brown, e mais uma vez citada, quando você se tira aquela necessidade da pose, né? Do não, tá tudo bem, não tem problema, aí que você conecta, né? A gente teve, a Lidinha falou ali mais em cima que eu vi, que cada um de nós tem o seu lugar no mundo, né? E é isso, assim, eu falei disso hoje, é muita conexão, né? Muita sincronicidade. Eu falei isso hoje no Injeção. E eu sempre uso o exemplo da quantidade de pessoas no mundo e que nenhuma impressão digital é a mesma. São quase 8 bilhões de pessoas e ninguém tem a mesma impressão digital. Então é porque realmente cada um tem o seu detalhe, a sua especificidade, e é nisso que a gente tem que focar, né? E assim, a gente tem que, na minha cabeça, colocar para nossa frente, assim, que não é uma cultura essa, a da autenticidade. Porque a gente estuda sobre concorrência, isso é maluquice, né? Então, eu lembro de na ESAG, eu fiz uma palestra para os estudantes e falei, gente, ó, Michael Porter, que é o cara que fala das concorrências, eu queria um papo com esse cara porque ele tá errado, né? E imagina, a gente estuda o Michael Porter, né, na universidade, porque ele é um cara que trouxe para o mundo justamente um conceito que pressupõe que o outro tem que falhar para que eu vença. Que pressupõe que eu tenho que ter algo melhor do que o outro, né? Então, assim, a gente se inspirar no outro é muito diferente de copiá-lo e é muito diferente de torcer para que ele feche. De querer ser a pessoa, né? Uma vez eu encontrei um menino que estudou comigo no colégio e ele tinha uma loja. Não vou especificar muito assim, mas ele tinha uma loja. E aí eu cheguei e falei, e aí, como é que tá a tua loja e tal, né? Ele disse, minha meta é ver a tal loja, que é tipo assim, vou dar um exemplo pra gente entender. É como se ele tivesse uma perfumaria e ele dissesse, o meu sonho é que o Boticário entre em falência. Entendi. Né? E eu olhei aquilo e falei, por quê? O Boticário tá ali te permitindo que os perfumes existam, né? Então essa pressuposição, ela machuca a gente. E criando a inspiração, né, para trabalhar, para querer chegar em algum lugar, porque querendo ou não, você quer chegar lá, mas não necessariamente a pessoa precisa sair, né? Não precisa fechar, porque de repente tu vai fazer um perfume, se tu for na tua essência mesmo, tu vai ter um perfume exclusivo, né? E que vai atender a um público que se conecta com os teus valores, que é quem vem junto contigo cumprir a tua missão. Não precisa que ninguém feche. Eu acho que isso é muito valioso para a gente, porque a gente, além de tudo, se perde o peso da comparação e do julgamento alheio. Então, a quantidade de ações que a gente deixa de fazer porque tá com medo de não chegar igual tal lugar, igual tal pessoa, e aí você deixa de agir como você agiria, porque carrega nas costas isso, sabe? Eu acho que além de tudo tem mais esse benefício. De realmente poder viver a tua verdade. Me veio uma coisa na cabeça agora que eu estava falando, que há dois tipos de comparação. Um que a gente faz sobre o outro e um que a gente faz com a gente mesmo. Isso também é perigoso. Tipo assim, vamos pensar no momento em que tu teve o teu melhor resultado. Aí, de repente, hoje o resultado não é como aquele. Isso também é perigoso, né? Se a gente se apega a um status, a um jeito de fazer, a gente se desapropria do aprendizado. Teve uma frase outro dia que diz assim, eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender. E isso aí é ninja.
né? Isso é massa, porque se eu não tô errando hoje, é porque eu não tô aprendendo nada, né? Então, estudar, de repente, a gente fala assim, estudar tem a ver com fazer prova, né? Putz, vai dar certo ou vai dar errado? Mas aprender não. Aprender tem a ver com viver, com sentir que está evoluindo, com sentir que está crescendo. Então, se nós hoje não estamos vivendo nenhuma dor, deve ser porque a gente está acomodado. Tem alguma coisa errada aí. Não, mas pode ser que a gente esteja em momento de desfrutar também, né? Tem o merecimento de passar alguns dias em paz. Mas diga assim, no geral, né? É importante viver algumas angústias, né? É importante aprender. Com certeza. Né? Pode falar. Eu falo muito, né? Nós duas, né? Daí fica as duas. Não, é que isso me veio à cabeça a outra frase, e aí eu vou pedir para você contar a história que bateu e doeu em mim de novo algumas semanas, que eu vejo muito assim, que eu já ando repetindo para mim e para as pessoas com quem eu atendo, a gente precisa lembrar que tem que plantar, plantar, plantar para colher. E não no sentido de planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, sabe? Então eu sinto isso assim de vamos plantar, vamos regar. O plantar exige várias fases, que é preparar a terra, plantar, daí regar, daí mexer, daí regar de novo para depois colher. Então é isso que eu sinto assim de esse mundo VUCA que a gente está, né? E rápido, e aí quando você ainda tá na roda da comparação, aí vem a outra, né? Você vê o palco da pessoa, mas você não viu o bastidor dela. Então, sim. ter essa... a gente está falando das dores, né? E do palco, bastidor. Eu acredito que estou passando um momento mais difícil da minha vida, assim. Porque eu decidi absorver todas as funções da empresa, reduzir equipe, nada a ver com pandemia, isso eu fiz desde o ano passado, assim. Porque eu notava um traço que talvez a gente tenha, que era assim, toda coisa que eu achava mais ou menos chata, eu delegava para alguém. Só que não é que eu delegava, eu isolava da minha vida, sabe? Se eu tinha que ver a parte de fluxo de caixa, de contabilidade, de contratos, tudo aquilo que eventualmente não era o prazer, não era assim, nossa, ou que demandava um tipo de cuidado ou de mexida na terra diferente, eu encontrava para quem não olhar, sabe? E de 2019 para agora, eu fui colhendo essa delegação, né? Eu fui percebendo que é muito importante encontrar prazer em cada e em toda atividade relacionada a viver, né? Sem fingir que não está vendo nada. A gente está ali, faz parte do processo, não pode fugir das coisas que fazem parte da construção de uma estrutura, porque gosta mais ou vê mais prazer em uma ou outra atividade, rejeitando o que o processo de plantar significa. Botei a semente. Não, então vai lá e ara a terra, mas aí a pessoa faz aquela mexida diferente de como tu farias. E aí é lógico que tu vai colher. Tem coisa que você fala, nossa, putas, por que eu não olhei isso quando podia olhar? Porque era dolorido? Porque era chato? Né? E aí eu noto, assim, como a gente vai amadurecendo e o quanto eu pude ser imatura em várias das minhas escolhas. E ao mesmo tempo, a coisa de lidar com o processo, né? A história que acho que tu gosta, eu tive muitos momentos de bastidor, né? Que me fazem seguir em frente nas horas em que eu tô sentindo vontade de parar. Por medo, por tristeza momentânea, por TPM, ou por falta de, sei lá, por estar sendo testada na minha fé. E realmente eu gosto muito de lembrar do dia em que eu fiz palestra para uma pessoa só. E naquele dia em que tinha uma galera confirmada, eu estava esperando 100 pessoas, veio uma pessoa, eu vi que tinha ali muitos aprendizados que eu precisava observar e que era importante que eu seguisse, porque talvez eu não estivesse aqui conversando contigo hoje se aquilo tivesse me desmotivado, né? E não servisse de observação. Hoje aconteceu uma coisa tão bonita. Eu fui fazer o certificado digital, assinatura digital para mudança de contrato social e tal. E acontece que na hora que eu fui fazer a assinatura, eu precisava da minha identidade e eu não sabia onde a identidade estava.
E aí o Ricardo saiu, foi lá em cima, enquanto eu estava com uma pessoa que estava me atendendo. E eu, nesse meio tempo, comecei a conversar com uma pessoa que estava me atendendo. E o menino era muito doce, Duda e turma, assim. Eu não consigo te explicar o que eu senti por ele, porque existia nele uma amorosidade, uma coisa muito, muito nobre, muito espiritualizada, leve, emocionante, assim. E a gente foi conversando e nós fizemos ali uma amizade. Eu falei, nossa, eu não acredito, que legal te conhecer. E a gente trocou várias ideias, ficamos meia hora com o negócio que era 2 minutos. E aí ele disse, nossa, não sei nem como agradecer por tu não saberes onde está a tua identidade, né? E isso é tão simbólico porque nas horas em que nós estamos perdidos da nossa própria identidade, a gente encontra anjos pelo caminho, né? Então, na hora em que aparece um e que parece que nós estamos perdidos e sem identidade, e será que esse é o caminho? Talvez esse um que a gente encontra no que era para ser 2 minutos se transforma aquela meia hora que transforma o teu coração, né? Nossa. Então, eu gosto desses momentos que parecem fracasso, mas que são reajuste e reconexão com algo muito divino, porque às vezes era aquele um que era justamente o porteiro que dá acesso ao próximo nível, entende? Nossa, então, não só entendo, como quase chorei, de verdade. Aí eu ia te falar, a hora que eu desliguei, eu comecei a chorar, porque eu senti que eu vivi no encontro com ele um milagre. Milagre mesmo. Aí eu pedi para o Ricardo me abraçar e fiquei chorando um tempão, agradecida por aquela experiência, assim, por sentir que naquele momento, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas parecia que naquele momento o céu tinha dado uma descida e que a gente estava ali para um resgatar o outro, né? Então, não é à toa que a identidade eu tinha perdido, né? E aí o Ricardo chegou com a identidade, que está aqui do meu lado, né? E eu falei, que coisa maluca, sabe? Que coisa mais pronta, né? Então, cada um tem o valor de 1 milhão. Cada um tem o valor de todos nós. E é nesse que, se eu souber trabalhar bem, eu posso expandir o micro no macro, com a mesma essência, o mesmo amor, né? Aí qualquer coisa deixa de ser dor e passa a ser leveza, sei lá, cura. Perfeita. Né? E você está atento e disponível para isso, né? Que eu tenho certeza que só foi especial e verdadeiro esse momento porque você estava aberta para isso. E não para simplesmente... Atenta, essa é a palavra. Eu tenho que estar com os olhos desse tamanho, com os ouvidos gigantescos, assim. Porque a todo momento nós estamos falando coisas importantes para o nosso próprio processo e o outro também. Nossa, né? Perfeito, né? Eu tenho uma... pode falar, Duda. Não, eu só ia completar que a gente sempre fala da força das nossas palavras e das nossas declarações, né? Tudo que a gente declara para a nossa vida, energeticamente, para a roda da abundância, para o universo, para quem for, para o que cada um acredita, tem muita força. Então, estar atento ao que você está declarando e pedindo ou ignorando, né? Simplesmente ficar, enfim, é muito forte. Não, muito. Agora com essa coisa a gente se escutar, aos poucos a gente vai ficando mais hábil, ou mais atento, sei lá, ou não sei. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre falei, e com certeza tu já me escutasse falar. Eu sempre digo, porque eu tenho um mundo paralelo, né? Porque eu tenho um mundo paralelo, né? E aí esses dias, eu comentei hoje com o pessoal do 27 dias, eu parei para prestar atenção nessa frase. E eu falei, como assim eu tenho um mundo paralelo? Agora que eu entendi, quer dizer, o meu mundo é esse, o paralelo, né? Eu tenho que ir para ele. Porque pode ser que eu esteja ignorando coisas fundamentais de um mundo que eu estou colocando em segundo lugar ou de maneira secundária, em que reside a minha essência mais importante, onde estão as minhas digitais, onde está a minha identidade. E justamente foi pelo que eu falo. Eu falo, olha só, eu falo que eu tenho um mundo paralelo. Olha que maluquice, eu falo isso há anos. Eu filosofando, né? Eu falo isso há anos e só agora eu escutei, né? Então, nossa, de fato, o que a gente fala tem uma força. E a Lidinha, não sei se você sabe, Vá, existe agora um podcast que chama Barulhinho Bom, feito pela Lidinha.
São pílulas incríveis de barulhinhos bons. E hoje, o barulhinho bom de hoje falava sobre a importância do nosso olhar, que as coisas acontecem de acordo com o nosso olhar. O olhar muda tudo, né? Como você olha para a tua situação. Então tem realmente muito a ver, assim. E antes quando estavas falando dessas mudanças, me veio muito assim algo que a gente teve que viver agora, desde que está tudo diferente, que talvez muitos estão tendo que viver a partir de agora, que é saber a hora de se recalcular a rota, assim, sabe? Saber a hora de olhar e entender que não é mais persistência, já é insistência, ou que algo se apresentou porque não é mais para ser assim. E aí você estar atento e com o coração aberto para escutar os sinais e seguir uma nova rota, assim, sabe? Sim. Hoje o movimento para mim, quando a gente fala eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou insistindo ou não, eu não acredito em pessoas acomodadas. Engraçado, né? Tipo assim, quando eu digo eu não acredito, eu não acho que elas existem. Eu tenho certeza que todo ser humano, ele tem dentro dele os recursos para se mover, né? E só que eu sinto que muitas coisas nos apressam. E o fato de a gente ter pressa para encontrar a nossa visão faz com que a gente faça escolhas de mundos paralelos e não nossos, né? E isso vai cansando a nossa energia. Então, muitas das vezes, a acomodação nada mais é do que um grande cansaço. É físico, mental, da insistência em não observar que com pressa não se chega à perfeição mesmo, né? E então a gente vai se apaixonando pelos atalhos, sabendo que numa hora vai colher isso, como eu comentei ali. Ai, vai lá, deixa eu não quero olhar isso agora não. Não, deixa eu falar. Não vou olhar, não quero ver, né? E então assim, eu vejo que se nós estivéssemos mais confiantes no nosso próprio fluxo, as coisas aconteceriam num ritmo natural, né? E então assim, quando fala assim, será que é insistência, será que é persistência? Muitas vezes é medo que nos faz insistir. No fundo, a gente se para olhar, o olhar de verdade das coisas, a gente vai encontrar as coisas onde de fato nós deveríamos estar empreendendo o nosso tempo, nas transformações que se fazem necessárias para que a gente tire do mundo paralelo quem nós somos e coloque no nosso mundo principal. E mundo principal não tem atalho. O mundo principal é day by day. Eu estou aqui com a minha lista, Duda, de pendências em amarelinho. Tem as coisas que eu já fiz, né? E na hora em que eu parei para me organizar, eu falei, não, deixa eu começar a ver aqui o que eu preciso fazer. E eu falei, uau, quantas dessas coisas eu deixei de olhar. E agora eu vou ver. Eu não me interessa que dor isso vai causar, mas é hora do meu enfrentamento. E ao mesmo tempo eu tô me sentindo tão forte. Eu tô olhando e falando, cara, me dá o facão que eu vou em cada uma. Sabe? Porque eu quero o meu mundo, não o paralelo. E isso não tem atalho, não tem delegação. E pode ser que nesse momento meu ritmo diminua e a velocidade que antes eu tinha, quando eu fingia não ver as coisas, não seja mais possível nesse momento. Mas quando eu pegar a velocidade, vai ser velocidade vista. Eu vou conseguir desfrutar do vento, ao invés de me preocupar em controlar coisas que não tem como serem controladas porque não tem o princípio correto. Não sei se está dando para entender. Super. Tá preparando, tiver... né? Hã? Puxa o freio de mão, dá uma preparada, porque a hora que for, vai. Exato. E sabe que faz mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, 2, que faleceu a mãe de uma grande amiga minha. E eu conhecia muito a mãe dela e o pai, eles eram um casal, daquele casal padrão, sabe? Casal assim, padrão, master, blaster, fantásticos, realmente apaixonados, praticamente acho que 60 anos juntos, uma história incrível, assim. E eu conheço eles há 30 anos, mais ou menos, então acompanhei muito da história. E eu fiz muita questão de estar junto, porque ela é minha amiga, mas eu fui lá para me despedir da mãe dela mesmo, porque aprendi muito com a mãe dela. E aí eu fui também para agradecer ao pai dela. E ali eu aprendi uma coisa, que quando nós estamos no caminho nosso, a gente não tem pressa. E eu pensei, eu fico imaginando o quanto eles não queriam que a vida acabasse, porque eles estavam no caminho certo.
né? Então, o que eu sinto é que na hora em que a gente sente que a nossa vida finalmente está nas nossas mãos, a gente não quer que o tempo passe. A gente quer que ele fique bem lento, bem devagarinho, sabe? Como eu imagino que foi aquilo ali, né? Tu ter a chance de viver uma vida integral, uma vida dedicada, com reciprocidade nas tuas relações, com aquela profundidade ali, para que a pressa? Né? Se nós estamos com pressa, pode crer, a gente está no lugar errado, porque quando a vida é real, a gente quer que passe devagar, né? Nossa, se poderia alguém enquadra essa frase para a gente deixar ali, ó, do ladinho, porque é isso que eu sinto, eu sentia que estava faltando para gente e que eu enxergo que a gente está tendo a oportunidade de revisitar esse lugar, Sim, do sim. desfrutar as coisas que estão acontecendo. Porque a Uhum. gente vem falando disso já faz um tempo, né? Já faz um ano, talvez. Eu vejo movimento, mas agora é a chance, digamos assim, né? Eu vejo muito que é a nossa chance de olhar para o que nós queremos fazer e fazer, não delegar, não ignorar e viver cada momento, assim. É muito, Bem muito isso. especial isso. Uhum. Uhum. E aí hoje a minha oração é, cara, tempo, passa devagar e nos dá saúde, né? A mim e aos nossos. E então assim, passa tempo bem devagar, sabe? Porque eu sinto que se a gente vai escolhendo enfrentar as coisas, a gente vai admirando esse enfrentamento, a gente vai fazendo escolhas cada vez mais conscientes, porque a gente passa a se respeitar, né? Porque você fala, não, olha isso aqui, vai chegar o fim da semana, pô, cara, eu enfrentei umas coisas ninjas aqui, sabe? Que preciso enfrentar mais cedo ou mais tarde, então não adianta que eu mais fugir de nada. Então eu tenho pedido para Deus que me traga as coisas que eu preciso enfrentar enquanto eu tenho juventude, sabe? Para que eu tenha força, para que eu tenha vigor, para continuar correndo atrás e com sorte que eu viva com saúde as escolhas que eu quero que passem bem devagarinho. Tu Né? falou usou a palavra sorte agora e eu lembrei da tua frase master, né, Vá? A sorte só Só existe existe para para quem quem age. age. Bem E isso. tem tudo a ver com nossa conversa, né? Nosso papo. Uhum. Sim. Não tem, assim, o Tobias era meu personal de academia, e aí um dia a gente estava na academia e o Cristiano Ronaldo tinha feito um gol genial, assim. Só que ele deu sorte, porque quando ele chutou, a bola deu uma desviada em alguém, e aí entrou, e aí o gol era dele, enfim. Aí o Tobias falou, Vanessa, a sorte, ela acompanha o gênio, né? Eu falei, é verdade, né? A sorte, ela acompanha o gênio. Só que ela é uma construção de muito treino, né? O cara chega antes, vai embora depois. Até lembro que eu dava aula na FGV e aí um aluno meu disse assim: "Ô professora, o teu negócio deu certo assim do nada, né?" Aí eu falei: "Ô, que oportunidade! Vou te falar o que foi do nada, né? Pô, eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Lembro que com 10 anos eu achava assim, pô, quero ser presidente da República, eu era líder de classe, capitando os times, estava no Grêmio Estudantil, estava sempre envolvida, não existe do nada, não tem, sabe? É sempre uma construção. E aí eu sinto sim que é sorte eu ter tido a oportunidade de ter os pais que eu tenho, de que eles me escolheram para ser filha deles, assim, eu falo, putas, a gente estava no Dia dos Pais, daí meu pai falou, eu queria ter sido um pai mais presente, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que viajar, e eu sinto culpa por algumas coisas que eu fiz. E eu disse, pai, para mim, a marca do nosso tempo me transformou em quem eu sou. Não é a quantidade, mas a qualidade, aquilo que a gente sempre escutou, né? E tem uma coisa que vocês me deram, a mãe estava junto, né? Tem uma coisa que vocês me deram que eu penso que é o maior sucesso que um pai e uma mãe podem dar para um filho. Vocês me deram condições de avaliar e de escolher o que permanece comigo como dor e o que permanece como aprendizado. Então, eu olho para mim, para o Juliano, para quem o Júnior foi, e o que eu sei é que nós somos pessoas com capacidade de análise. Então, nada que o pai tenha feito me tornou alguém fadada a nada, porque o pai me Com certeza. tornou consciente. O pai me deu recursos para que eu possa avaliar as minhas escolhas. E isso é o maior presente que o pai poderia ter me dado para que eu possa viver, né? Então foi tão emocionante, assim, ele se emocionou, foi bonito, assim, foi massa.
Porque eu falei, cara, o meu presente é esse, né? Se a gente está aqui assistindo, né, e conversando sobre isso, é porque nós temos isso, né? Com certeza. A Jéssica tá ali, foi na tua turma, né, Jéssica? Ela disse, eu tive esse privilégio de ser tua aluna, foi na turma da Jéssica essa história do professora foi assim do nada, né? Então, assim, a gente tem sorte, sei lá, de coisas que a gente nunca vai poder, assim, mensurar. Isso é sorte. Assim, eu não consigo entender como eu tive a bênção de nascer na minha família, de conhecer a gente, sabe? De ter acesso a tanta coisa. Isso Total. é sorte, meu Deus do céu. De estar na turma que estava, né? Cruzar com a pessoa que cruzou, bater o papo que bateu, exatamente. E Sim, sim. por trás dessa sorte está o movimento de cada um, né? De entregar 100%, estar atento aos detalhes, querer estar, né? Eu sinto muito isso, assim, que muitas pessoas, como uma pessoa energética, que você também deve escutar frases desse sentido, como é que você consegue estar tão assim? E aí eu falo, porque eu quero estar, eu quero fazer, eu quero viver isso desse jeito, não quero levar do jeito que der para levar, porque senão nem vamos fazer, né? Nem vamos nos... E eu sinto muito isso, assim, de tem que querer, tem que saber o que você quer, na verdade, antes de querer, né? Sim. Não, e assim, a coisa é a gente colocar a nossa energia, vamos supor que hoje a gente não esteja motivado, empolgado, né? E eu sinto que a notícia que se anuncia quando a gente não tem essa força de manutenção da ação, assim, só um convite para reajuste de velas. Então, buscar ajuda, ir para uma terapia, conversar com alguém com mais sabedoria, alguém de cabelos brancos, assim. Vai a um padre, conversa com alguém da tua religião ou da tua espiritualidade, pega um espaço onde haja meditação, conversa com Deus, pede para sonhar, pede um sinal, qualquer coisa que seja. Porque existe um convite quando nós estamos desmotivados, né? Eu Claro. gosto, assim, eu gosto muito da coisa dos estados deprimidos. A depressão, para mim, ela é a última tentativa do ego de nos tornar significativos. Então, para tudo tem solução, sabe? É só a gente querer, pelo menos, conversar com alguém que a gente sente que não nos julga, para que a gente possa ver acolhidas as nossas dores, porque todo mundo sente, sabe? Claro, Então, exato. e aí, no momento em que a gente passar por isso com naturalidade, com fluidez, saber que faz parte de viver, deixar morrer algumas coisas que não nos funcionam, a gente se sente vivo de novo e aí a gente se motiva, se empolga, né? Não tem como a gente estar alegre e energético o tempo inteiro, né? E acho que saber disso é o primeiro passo para aceitar os momentos que não estamos. Sim. E aí poder entrar no papo de que é na dor que a gente cresce, que é na crise que a gente entende o que está querendo ser mostrado pra gente. Faltam apenas 5 minutos para fechar 1 hora de live. Que delícia, guria. Passou em 2 minutos Voou. isso. Nossa, voou. E eu fiquei aqui, ó, tipo, me controlando para não ficar babando em tudo que você estava ensinando pra gente, né? É demais, nega. Para não correr o risco de a gente de fechar, né? Porque tem lives que nem os 2 minutos finais eles estão avisando, que eu acho que eles estão tão atribulados. Eu quero que a gente tire uma fotinha de tamo junto, pedir para rodar o print aí. Rô, agora, hein? 2, 3 e... Aí. E te agradecer muito, assim, eu queria poder abrir outra live e continuar, porque estava realmente incrível. É sempre muito bom de escutar. Só reforça a minha saudade de não estar tão perto, mas estamos perto. E parabéns por todas essas esses novos projetos que eu tenho acompanhado, né? Eu acho que tu tivesse muita coragem quando tu falas que tu decidiu dar um passo atrás, entre aspas, né? Diminuir uma equipe, diminuir uma empresa que estava em ascendência, porque tu viu que não era o momento, que era isso que você precisava. Isso para mim é realmente um grande aprendizado de a gente saber respeitar os nossos momentos. Nega, eu assim te amo, te admiro, eu amei, porque a nossa energia é muito parecida, né? Então eu lembro que quando a gente se encontrou, a gente, nós duas somos assim, né? Uma vibe semelhantíssima. E sempre para mim foi assim um privilégio poder te conhecer. Eu tenho que agradecer a quem nos trouxe aqui, que é a Lidinha, a Paty, a Pluriversidade, né? Que eu sei que são conexões assim de Deus que transformou tudo isso numa grande amizade,
que nós temos, né, umas com as outras e nós duas, e dizer que estou sempre à disposição e na torcida pelo grande sucesso e para que muitos possam acessar o Tamo Junto e entender o que isso significa. Quero mandar um beijo para todos que assistiram a gente, né? Passou tanta gente boa aqui, né? Eu fui vendo os nomes, assim, tudo já. A Nara, um beijo, Nara, te amo. Muita gente suspeita que eu sei que vem aqui abençoar o nosso papo, tá? Com Obrigada, certeza, gente. muito. Obrigada pela companhia. E tamo junto, né, Vá? Hoje, nos próximos dias e sempre. Sempre. Um beijo grande. Beijo, nega. Te e a amo gente muito. se Beijo vê. para todos, com todo carinho. Tchau, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.